Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figo das plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e a chuva caiu, e os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas do seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu pedi para o Jefferson esse texto porque essa palavra, esse tema tem me incomodado muito nos últimos dias. A questão daqueles que dizem Senhor, Senhor, e não entram no reino dos céus. Pessoas que estão se enganando no Evangelho. E eu quero meditar um pouco sobre isso nessa manhã. Muitos têm declarado uma fé, muitos têm declarado pertencerem a Jesus nesses dias. Eu acho que o movimento evangélico nunca cresceu tanto quanto nos últimos anos. Vocês já ouviram isso várias vezes da nossa boca. Mas ao mesmo tempo nós nunca vimos uma igreja tão fraca e tão desprovida do caráter de Cristo. E algumas pessoas, elas estão seguramente enganadas da sua posição diante de Deus, ao ponto de eu ouvir nesses prometeu e posso viver da forma como bem entendo, ter o coração da forma como eu bem entendo, e jamais serei retirado da terra. E eu quero dizer nessa manhã que eu sou do ponto da linha de pensamento de que uma pessoa que é salva, ela é salva para sempre. Mas a questão dessas pessoas que dizem posso fazer o que bem entendo será que são realmente salvas? Será que uma pessoa que teve um encontro com Jesus, ela pode viver da forma como ela bem entende? Será que uma pessoa, vamos comparar a uma laranjeira, por exemplo. Será possível que uma laranjeira ela possa dar abacaxi? Será possível que uma laranjeira possa dar milho? É incoerente, não é? Da mesma forma, um cristão, um verdadeiro cristão, ele produz de acordo com a árvore que ele está plantada.
Esse texto de Mateus capítulo 7, ele é muito claro. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. E eu quero analisar um pouco isso, porque as pessoas estão enganadas e achando que, porque fizeram uma profissão de fé um dia, levantaram suas mãos e falaram: eu recebo Jesus como meu Salvador, que elas estão garantidas e podem viver de acordo com o seu bel prazer, de acordo com as suas intenções. Quero ler com vocês Tiago capítulo 2. A partir do verso 14, diz assim: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e de alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio das minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E aqui eu entrei num terreno, eu acho que a maior controvérsia que já houve, né? Afinal, o homem é justificado pela fé ou o homem é justificado pelas obras? E eu quero primeiramente desconstruir o pensamento de que as obras justificam por si só. Essa controvérsia ela dura muitos anos, né? Essa disputa. Alguns acreditam que o livro de Gálatas ele foi escrito por Paulo para contradizer esse ensino de Tiago. Ao ponto do próprio Lutero chamar essa epístola de palha, né? E só ao final da sua vida, depois de muito raciocinar, muito orar, ele chega e ele fala: não, eu me enganei, agora eu compreendi o que essa epístola, essa carta está dizendo. E eu tenho que confessar para vocês que eu também lutei com essa carta. Eu também questionei, procurei até um amigo, conversei, ele me explicou, e eu falava para ele: mas ainda existe alguma coisa, eu não quero ser convencido pelas suas palavras, eu quero ser convencido pela própria Escritura. Eu preciso escutar outros, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. E pela graça de Deus eu consegui entender o que essa palavra está dizendo, o que Tiago está falando exatamente aqui. Primeira coisa que nós temos que perceber aqui, que Tiago não está defendendo uma justificação ou uma salvação através das obras, é que o próprio contexto do capítulo 2 de Tiago, se vocês começarem lá do versículo 1, você vai ver que ele está falando de escolhas e atitudes que nós temos em cima das nossas escolhas. Ele fala: entra alguém rico no meio de vocês e vocês escolhem desprezar o pobre e aceitar o rico. Então ele está falando de atitudes nossas que nós temos diante das nossas escolhas.
né? E ele vem construindo todo esse pensamento, e aí ele chega e fala: se vocês simplesmente falarem, derem palavras para as pessoas e falarem, vão para casa e se aqueçam, essas pessoas vão ficar quentes, elas vão ficar aquecidas. Então existe algo mais que tem que ser feito além de palavras, além de declarações, que é uma atitude. Então ele está falando de nós termos uma atitude que seja coerente com as nossas palavras. É o primeiro ponto aqui. O segundo ponto é o próprio exemplo que Tiago dá aqui a respeito de Abraão, e que se confunde muito com o exemplo que Paulo dá lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 6, que ele também fala a respeito de Abraão. Só que quando Paulo fala a respeito de Abraão, lá em Gálatas 3, ele está citando Gênesis 15, quando Abraão recebe a promessa de um filho. Ele recebe a promessa de um filho, vocês podem ler depois lá, Gênesis 15, 6. Quando Abraão recebe, ele crê na palavra do Senhor, na promessa de um filho, e o texto diz: e isso lhe foi atribuído como justiça. Ele entra na promessa de Deus, porque ele creu na palavra de Deus. Da mesma forma como nós, quando cremos na obra de Cristo na cruz do Calvário, nós entramos para a família de Deus. Ok? Nós vemos isso lá em Romanos capítulo 9, quando Paulo diz que nem todos os filhos de Abraão nem todos os israelitas são filhos de Abraão, mas aqueles que são da fé, ou seja, aqueles que creem na promessa de Deus. Ok? Já Tiago, quando está falando, ele está citando Gênesis 22. E por que isso é importante? Que Gênesis 22 é o episódio em que Abraão está oferecendo Isaque como sacrifício. E esse período ali é entre 46 anos a 50 anos depois da promessa do filho. Ou seja, Abraão já tinha sido justificado 50 anos antes. Tá? Depois, se alguém quiser ver a continha, eu mostro para vocês a continha, como que a gente chega nesse número. Todos os textos lá de Gênesis nos dão idades para a gente fazer essa comparação. Ou seja, o que Tiago está falando é uma justificação que ocorre na caminhada da fé. Um fruto que existe na vida de todo cristão depois de que ele já foi justificado para a salvação. Ou seja, Abraão foi salvo, Abraão recebeu a promessa de Deus, continuou caminhando com Deus, e lá 50 anos depois Deus lhe pede uma prova de que ele continua nos caminhos. Não porque Deus não soubesse, a gente tem que deixar muito claro isso, mas para que Abraão percebesse como estava o coração dele e continuasse caminhando com o Senhor. Então, é uma obra de justificação que a gente pode comparar ao processo de santificação. Então, não tem nada a ver a justificação para a salvação e a justificação para as obras. Essas obras, elas são decorrentes da salvação. Compreende isso? Os próprios textos, quando a gente analisa, a gente pode perceber isso. Então, obras, elas não salvam. O que nós praticamos, elas não salvam, mas elas são fruto de que realmente nós fomos salvos. Compreende isso? Meu terceiro argumento aqui, em relação à salvação, e isso é importante a gente frisar, porque isso tem sido muito difundido. Essa semana retrasada eu recebi uma mensagem de uma irmã, justamente porque um pastor fazia parte de um grupo, e esse pastor dizia que Tiago é um livro abominável, que meio que deveria ser descartado, vamos colocar com essas palavras. E os argumentos que ele apresentava era justamente esse. Só que se a gente coloca Tiago como descartado, a gente vai eliminar
primeiramente, uma parcela das Escrituras que tanto nos fala, né? Eu acho que é até proveitoso para quem não gosta de Tiago 3, né? Quando fala da língua. Então, seria muito proveitoso para algumas pessoas. Mas, quando a gente olha para o capítulo 2, a gente vê que Tiago está nos mostrando algo muito sério. Que a vida cristã, ela é uma vida de santificação constante. Uma vida de progressão constante. E o meu terceiro argumento está lá no livro de Atos. Se vocês quiserem abrir comigo, Atos capítulo 15. E a gente vai ver as próprias palavras de Tiago durante essa controvérsia, porque o que acontece lá em Gálatas? Alguns judeus vieram de Jerusalém e começaram a perturbar as igrejas ali de Listra, Icônio, Derbe. Você pode olhar no capítulo 14 que você vai ter essa narrativa, e eles começam a falar que os gentios, aqueles que não faziam parte de Israel, precisavam se circuncidar, precisavam seguir a lei de Moisés, tal. E isso gera um rebuliço, porque não era o que Paulo pregava. Então eles decidem ir para Jerusalém, falar com os apóstolos e descobrir qual era a posição dos apóstolos. E Tiago, ele era o dirigente da igreja de Jerusalém. E ele fala aqui no verso 13. Quando acabaram de falar é a defesa de Paulo, tá? E Silas. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstituirei a tenda de Davi, que está caída, e reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invoca o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde a eternidade. Por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever a eles que se abstenham da contaminação dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Compreende isso? Veja o que a palavra de Tiago diz. Eles estão sendo perturbados, desnecessariamente perturbados. Veja, você consegue ver isso no texto? Eles falam, foram pessoas para lá e começaram a perturbá-los. Foram pessoas que nós não mandamos e começaram a perturbá-los. Veja o verso 24. Desde que soubemos que alguns dos nossos, os quais não enviamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo-vos a mente. Então veja que o posicionamento de Tiago não era falar que a justificação era pelas obras. Não era falar que eles precisavam fazer isso ou fazer aquilo para entrar no reino. A posição de Tiago era a mesma posição de Paulo. Só que Tiago amplia, falando que a vida cristã, ela deve produzir frutos cristãos. Compreende isso? Então, de forma geral, o que Tiago está falando aqui no capítulo 2? Ele está dizendo que um cristão genuíno produz frutos, que uma pessoa que não produz frutos não tem a fé genuína. Pois fé por si só é frutífera. Logo, se não se tem fé, constatado pela falta de frutos, ela é morta. Ou seja, essa pessoa nunca foi salva. Uma pessoa que não produz frutos, uma pessoa que não quer andar em santidade, uma pessoa que não quer adequar sua vida à palavra de Deus, que para ela, eu sou assim, está tudo bem, eu frequento a igreja, dou meu dízimo, participo do louvor, e não quer ser transformada, essa pessoa não teve ainda a experiência da salvação, porque o fruto não é evidenciado na vida dela, e fé para a salvação produz fruto.
E eu sei que essa palavra é muito dura, mas nós precisamos entrar em sintonia com a palavra de Deus e nos adequar. Precisamos viver de forma íntegra para o Senhor. Olha só o que Tiago fala: crês que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Sabe o que Tiago está falando aqui? Se você simplesmente fala que Deus existe, que você crê em Deus e você não tem frutos, a tua fé é igual de um demônio. Com a desvantagem que o demônio ainda estremece diante de Deus. E muitos parecem inabaláveis diante de Deus. Soberbamente achando que está tudo bem. Que minha vida está garantida, porque um dia eu levantei a minha mão. Pessoas levantam as mãos para artistas o tempo todo em shows e nem por isso são salvas. Nem por isso tem o socorro daquele artista. É para nós raciocinarmos. É para nós sermos confrontados. A palavra de Deus tem que nos confrontar. Nós precisamos começar a raciocinar o que estamos fazendo com a nossa vida. Se nós temos olhado para essa palavra e buscado ser adequados a essa palavra, ou estamos dizendo, tudo bem, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é quentinho, Ele me acolhe. E como se Deus fosse uma pizza. Ontem à noite nós saímos daqui e eu fui com a minha família comer e vinha pizzas com vários sabores. E a gente escolhia o sabor que a gente queria comer. Esse não me agrada, ou esse me agrada mais, ou esse eu estava com muita vontade de comer. E é exatamente essa atitude. Vinha, por exemplo, de pepperoni, essa estou com muita vontade de comer faz tempo, vou comer. Vinha de brócolis, essa não. Se bem que eu não comia de brócolis porque eu já estava satisfeito, porque eu gosto muito. Mas, por exemplo, a Teté não gosta tanto assim de brócolis, né? E a gente acha que Deus é essa pizza. Que eu posso comer a fatia do amor, que eu posso comer a fatia da graça, que eu posso comer a fatia da misericórdia. A fatia que eu mais gosto de comer é da bênção divina, né? Mas esqueço que nessa pizza existe a justiça, existe a santidade, existe o juízo, existem muitas outras coisas que nós evitamos comer, mas que um dia, desculpe o termo, vão ser enfiadas goela abaixo. Porque você pode não querer experimentar a fatia da justiça, mas um dia todos nós estaremos diante do justo juiz, prestando contas daquilo que nós temos feito através da nossa vida. E é isso que Tiago está falando aqui. Daí quando a gente volta lá para Mateus capítulo 7, a gente pode começar a pensar, então vou começar a fazer muita coisa, vou começar a produzir bastante fruto, vou hoje mesmo, não vou almoçar, vou ficar em jejum, vou lá para a praça, vou começar a pregar, falar que Jesus vai voltar, vou começar a pôr as mãos sobre os enfermos, vou começar a invocar o nome de Jesus, e quem sabe Deus vai olhar para mim e vai ficar felizinho comigo. Não é verdade isso? Mas aí a gente pega aqui os versos 21 a 23 do capítulo 7. O Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Em Teu nome não expulsamos demônios. Em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci.
afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Veja que não tem nada a ver com o que você faz, que é visto. Veja que não tem nada a ver com o seu dízimo muito bem pago todo mês, regularmente, porque na verdade você não quer que as portas do céu se fechem, e não porque você ama a Deus. Veja que não tem nada a ver com você sair nas praças e pregar o Evangelho, porque você quer que as pessoas sejam salvas, porque Deus é tremendo e Ele merece que nós levemos a sua mensagem, Ele nos comissionou, mas porque você quer ser visto como um bom praticante. Estou falando você, mas não é para nenhuma pessoa diretamente, é de forma geral, tá? Para cada um de nós, porque eu tenho sido confrontado com essas palavras também. Só que daí quando a gente chega, volta um pouquinho no capítulo 6, o Jefferson já falou a respeito disso conosco, ele fala assim, cuidado para não, verso 1 do capítulo 6, cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, aquilo que nós produzimos para Deus, ainda que seja visto, não tem que ser com o intuito de nós sermos vistos. Não é para que as pessoas achem que nós somos as pessoas dignas, que nós somos as pessoas respeitáveis porque nós estamos fazendo algo. Tudo que nós fazemos para Deus deve ser para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10, verso 31, o apóstolo Paulo nos diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, qualquer outra coisa, façam para a glória tua, para a glória de... A quem é devida toda a glória? Não a você, não a mim, mas a Deus. Então os nossos frutos devem gerar glória para Deus. Compreende isso? E o texto é muito claro, que árvore má não produz bons frutos. E árvore boa não produz maus frutos. Coerência. Nossa vida deve ser coerente. Ou seja, o que nos falta se nós estamos produzindo frutos maus? Arrependimento. Nos achegar diante do Senhor, com um sincero coração quebrantado, e nos arrepender. Cada árvore produz segundo a sua espécie. Ok? O que temos produzido? Analise sua vida e veja o que você tem produzido. Então, o grande problema não é produzir ou não frutos, mas o que temos produzido. Quantas vezes nós nos decepcionamos quando nós compramos uma bela laranja e quando você vai comer você fala, eu me enganei, comprei limão. Já aconteceu isso com vocês? Você olha para aquela laranja, ela está bonita, ela tem uma aparência gostosa e ela é azeda. Ela é uma laranja enganadora. É verdade? E muitas vezes nós somos assim, uma bela aparência, mas com um gosto horrível. Então nós precisamos analisar a nossa vida, ok? Para que a gente possa entender um pouco melhor, quando a palavra fala de fruto, ela está usando uma palavra que está dizendo assim,
o que essa planta produz é proveniente do que está na raiz dela. É isso que essa palavra quer dizer. O que essa planta produz é proveniente do que tem na raiz dela. É a mesma palavra para fruto do ventre. Está sendo gerado algo que é fruto daquela pessoa. Ok? Uma criança é gerada e ela tem o sangue dos pais. Ela tem aquilo que corre na veia dos pais. Ela tem característica dos pais. Né? Havia um ditado antigo, eu não me lembro muito bem o ditado, mas ele estava querendo dizer que, assim, quem sai aos seus não degenera, que a pessoa vai ser exatamente o que ela foi gerado para ser. Eu sei que hoje nós podemos fazer opção pela graça de Deus, pelo arrependimento sincero, a graça de Deus nos alcança e nos transforma. Mas em via de regras, nós somos fruto daquilo que nós estamos expostos constantemente. Nós somos fruto daquilo que nos apetece. Nós somos fruto daquilo que nos chama tanta atenção. Se nós amamos a palavra de Deus e nos dedicamos à palavra de Deus e temos um relacionamento com a palavra de Deus e oramos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus com prazer, nós vamos ser levados a uma transformação e à produção de bons frutos. Mas, se nós somos displicentes, vivemos como queremos, andamos por ambientes não convenientes, nos enraizamos em coisas que desagradam a Deus, nós vamos produzir o quê? Coisas que vão desagradar a Deus. Compreendem isso? Então nós temos que começar a analisar a nossa vida e não sermos como os hipócritas que só têm uma aparência, ok? Mas aí a gente entra agora nesses versos do 21 ao 23, quando ele diz que muitos dirão Senhor, Senhor. Quando nós olhamos para a passagem paralela lá de Lucas 6, verso 46, Jesus ele fala assim: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Vocês me chamam de Senhor e não reconhecem o senhorio. Porque o Senhor, aplicado aqui para o contexto da época, era a autoridade sobre o servo. No sentido de o servo mandar fazer, o Senhor mandar o servo fazer algo e ele ter que obedecer. E é isso que Jesus está falando. Vocês estão me chamando de Senhor, como se vocês fossem meus servos, e não querem fazer o que eu vos mando. Tem uma vida incoerente com a vida que eu ordeno que vocês tenham. Esse termo Senhor, Senhor, ele é um termo na gramática do hebraico muito raro. Ele não é usado com frequência. Tá? A gente vê que geralmente esse termo ele está linkado a um relacionamento íntimo, tá? Um relacionamento muito próximo. A gente vê que em toda a Escritura ele aparece apenas 15 vezes. De toda a Escritura esse termo é apresentado apenas 15 vezes, essa repetição de palavras, não propriamente o Senhor, Senhor, mas a repetição da palavra, do nome. Por exemplo, a gente vê Deus chamando Abraão, né? Ele fala, Abraão, Abraão, não mate o rapaz. A gente vê Deus chamando Jacó, lá em Gênesis 46, Jacó, Jacó, quando Jacó está com medo de ir para o Egito. Pessoas com quem Deus tinha relacionamento. Moisés, Moisés, quando Moisés é chamado no meio da sarça. Samuel, Samuel, e não é esse Samuel, mas quando Deus está chamando Samuel para o ministério profético, falando que a casa de Eli iria cair. Marta, Marta, quando Marta estava toda afoita lá,
querendo fazer tantas coisas, e ele falava: uma coisa só é necessária, se assentar ao meu pé. Maria escolheu isso, e isso não vai ser tirado dela. Então veja que essa palavra, ela envolve relacionamento, e é justamente o que Jesus está falando aqui. Ele fala: vocês estão me chamando Senhor, Senhor, mas eu não conheço vocês, eu não tenho relacionamento com vocês. Vocês estão usando um termo em referência a mim que é impróprio, porque eu nem sei quem vocês são. Vocês não fazem parte do meu círculo de amizade. Vocês não têm relacionamento comigo, estão usando indevidamente. Apartai-vos de mim, fora, longe de mim, não quero andar com vocês. Ah, mas nós fizemos isso em teu nome. Nós fizemos muito milagre, expulsamos demônios, mas nenhuma dessas coisas foi em relacionamento comigo. Nenhuma dessas coisas foi em relacionamento com Jesus. Essas coisas foram iniciativa de vocês, mas não por relacionamento. Vocês não fazem o que eu vos mando. Ah, mas eu tenho fé. A prova da minha fé é que as coisas acontecem. Mas vamos ver o que é fé? Vamos lá para Hebreus 10. Pensaram que eu ia falar 11, né? Nós vamos começar no 10 e vamos para o 11. Eu não vou ler todos os versos, eu vou lendo só e comentando. Ele, a partir do verso 19, diz assim: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no Santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Ou seja, o que o escritor está falando aqui, o escritor aos Hebreus nos fala, é que nós temos que nos aproximar desse caminho, da presença de Deus, com um coração despojado, um coração devotado. Esse é o coração sincero. É o coração devotado a Deus, é um coração confiante em Deus. Somos devotados a Deus? Devoção é aquele serviço que o servo presta ao seu Senhor mesmo.